Hoy voy a hablar sobre las sabias decisiones de Neemias. Neemias para mim é um homem que me chama muitíssimo a atenção, quizás porque desde muito temprano comecei a liderar e necessitava de um perfil de liderazgo, não? E quando comecei a liderar e tinha que ter perfis, e naquela época, não? Quase não tinha muitas mulheres fazendo o que eu estava fazendo. E é incrível porque às vezes tu vê muitas mulheres predicando por aí e elas predicam como homens predicam, não? Com a força que os homens têm, com a maneira que os homens fazem. E é incrível porque desde sempre Deus ha estado falando comigo: sé tu mesma. Não necessitas ser como os demais. Uau! E quando tu miras coisas como essa, às vezes há possibilidades de que tu coração te traicione e tu tenhas uma mirada distinta, não? Sou diferente de los demás porque sou melhor, ou sou diferente de los demás porque de verdade não estou. Graças, Roberto. Me estava sentindo um pouco acurralada, não? Com tantos palos a meu redor. Graças. E quando tu miras coisas como essa, então tu pensas, não? Quem eres? Como vais fazer? E Neemias, para mim, ele é esse homem que me dá referente muito diferente de los demás. Ele não traça seu perfil de liderança por A ou B. Ele tem um perfil de líder que busca as respostas em Deus. E é disso que quero falar hoje. Todos os dias temos oportunidades, não? De tomar decisões, de fazer coisas. As opções, sempre que temos, nos dão resultados. São somente dois resultados: ou buenos ou malos. Tomas uma decisão que tomes, ou são buenas ou são malas, ou são corretas ou incorretas. E a metade das eleições incorretas ou parcialmente incorretas que fazemos segue sendo eleições. Não deixa de ser. Às vezes, as consequências é porque não tomamos as decisões. E às vezes, a consequência é porque tomamos decisão. Não tomar uma decisão não quer dizer que não nos traga consequência. Como também tomar uma decisão nos traz consequência, não? Se bem que posso ter as melhores intenções de tomar as decisões corretas, ou no general, não podemos dizer: eu estou tomando decisões corretamente porque estou tomando tempo para isso ou para aquilo. Mas como estás tomando tempo? Às vezes, uma das decisões mais equivocadas ou errôneas que eu pratico é aquela de depois lo hago, amanhã, mais tarde lo hago, e mais tarde termina e eu não fiz nada daquilo que me propus a fazer. Pero às vezes, por que estamos fazendo isso? Porque estamos nos involucrando a tantas outras coisas que não fijamos em los objetivos corretos que temos que estar fijando, não? E as decisões sempre são tomadas, ou sentimos a necessidade de tomar decisões por o entorno que temos, a cultura, a família, os amigos, os medos, os problemas. Nunca tomamos decisões porque não está passando nada. Tomamos decisões porque temos alguma influência, em geral, externa, que nos leva a fluir, não, dessa maneira. São influências externas que nos fazem tomar decisões internas. Pero Pablo, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, nos anima a ter cuidado. E quando ele nos anima a ter cuidado, me chama muito a atenção
para que nós outros não nos enganemos. Ele diz assim: não se deixe enganar. Las malas companhias corrompem las buenas costumbres. Uau! Então, uma das coisas que temos que ter cuidado é com quem estamos nos relacionando. Por que estamos? Que essa relação nos dá de benefícios ou de malas razões, não? E nos está levando para um outro lado. Então, quando tu miras a isso, às vezes estás empezando a fazer coisa e não tem essa decisão bem firmada. E que empeças a fazer? Empeças a imitar a outros. E às vezes com a intenção de fazer o melhor, mas estás imitando a outros, não estás sendo tu mesmo. Então, comete erros. Uau, que forte isso, não? Creio que todos nós outros que predicamos, que cantamos, que fazemos algo assim publicamente, já cometemos esses erros, não? Os músicos, não? De tocar parecido com, não? Ou cantar, ou bailar, ou coisas assim, não? Ou ensinar. Pero quero trazer hoje, não? Como podemos tomar boas decisões? E como podemos fazer isso, não? Como ser tu mesma? Como, em meu caso, não? Como predicar como mulher? Não? Hoje temos muitos referentes ou muitas referências de mulheres que são predicadoras. Mas, aún assim, muitas predicam com o formato de um homem. E eu quero animar-te a ser tu mesma, a ser tu mesmo. Ou seja, se vais a predicar, que seja tu. Se vais a cantar, que seja tu. Se vais a dirigir, que seja tu. Pero, por que isso? Porque tu eres uma única pessoa. Deus te hizo único, única. Não necessita de cópias. Necessita só de ti e de tua disponibilidade para o que Ele quer fazer contigo. Estamos? Entendes isso? Entende esse mensagem que Deus tem para ti hoje? Sé tu mesmo, porque Ele te fez, te ha hecho assim. Ele te ha hecho como tu eres. E é como tu eres que tu alabas e adoras ao Senhor e traz glória para Ele. Então, como tomar boas decisões? As decisões corretas requerem, então, a primeira coisa é uma previsão. E Provérbios, capítulo 13, versículo 16, diz que todo homem prudente procede com sabedoria, mas o nécio manifesta necessidade. Uau, que forte! E por que isso? Por que necessitas de ter uma previsão? Por que necessitas conhecer o ambiente? E Neemias nos ensina com sua vida a tomar essas sábias decisões, ou decisões sábias. As decisões corretas nos colocam no centro da vontade de Deus. E Neemias nos dá 6 características de que devemos ter em situações ou em las que entendemos que Deus nos está chamando a atuar. E a primeira é: tenha uma previsão. Neemias, capítulo, vamos agora para Neemias, não vamos tardar mais. Neemias, do capítulo 11, do capítulo 2, do versículo 11 ao 15, ele nos fala de algo muito interessante. E eu vou ler alguns versículos, pero vamos de verdade trabalhar todo esse capítulo aqui e não quero passar a noite, então eu vou saltando alguns versículos, vale? Então, ele diz o seguinte: então cheguei a Jerusalém 3 dias depois, ou seja, algo já estava passando. Me escabulí durante a noite, levando comigo a uns quantos homens. Não lhe havia dito a nadie acerca de los planos que Deus havia posto em meu coração para Jerusalém. Não levamos nenhum animal de carga, com exceção do burro em o que eu cavalgava. Salí por a porta do valle, quando já havia escurecido,
e passei por el poço del Chacal, e havia a porta del estierco para inspecionar as muralhas caídas e as portas queimadas. Logo fui à porta de la fuente e do estanque del rei, pero mi burro não pôde passar por los escombros. Apesar de aún estava escuro, subi para el vale de Cedrón e inspecionei la muralha antes de regressar e entrei novamente por la porta del vale. Ou seja, ele foi a solas. Primeiro, ele tem essa visão por adelantado, não? Tem um adelanto do que estava passando, do que estava em esse momento acontecendo em um lugar onde secreto, como ele ha ido em secreto, Deus ha posto algo em seu coração e ele não tinha necessidade de falar com nadie. Uau! Que secretos Deus está ponendo em tu coração e que tu não necessitas falar com nadie. Uau! Isso é forte, não? Pero lo segundo é que ele tinha uma paixão. E a paixão, quando tu te apaixona por lo que Deus te dá, tu não tens medo, tu te atreves, tu vais a lugares que nadie ha ido. Ele saiu por la madrugada, por la noite, estava escuro, não tinha medo de la oscuridade. Alguém aqui com medo de la escuridade? Há gente que tem, não, que não pode dormir em escuro. Há que ter uma lâmpada encendida. Pero ele saiu por la noite, em meio à oscuridade. Versículo 13. Tinha a paixão de ver, não podia dormir. E quando tu estás apaixonado, é assim, tu não podes dormir. Há esses dias, eu comecei, uma semana atrás, lancei um curso e estou dando esse curso para mulheres. Pero uma semana antes, eu não podia dormir. ¿Por quê? Porque mientras acostava-me para dormir, estava vindo informações de parte do Senhor para mim, e aunque tudo já estava escrito, necessitava reescrever a visão. Uau, que forte coisas assim. Quando tu te apaixona por as coisas que Deus tem posto em tu coração, quando Deus habla contigo, não estou dizendo do que Deus está falando para a gente, não estou falando das notícias que tu estás acostumado a escuchar, estou falando de los secretos de Deus para tu vida. Quais são os secretos de Deus para tu vida? Quando Ele habla contigo, é tão distinto, porque não és homem falando contigo. Podes estar em um ambiente onde está a presença do Senhor e muitos não sentirem, pero tu sentes, porque Ele está falando diretamente contigo. É totalmente distinto. E quando isso passa, nasce uma paixão dentro de ti e tu não podes dormir, não podes perder tempo dormindo. Não é que não dorme por la noite, não é que não vais a dormir naturalmente, vais a dormir, necessitas dormir, pero não perde tempo com coisas que não valem tu tempo. Às vezes perdendo tanto tempo com uma película. Não sou contra, hein? A mim me encanta mirar uma pele. Pero às vezes perdemos tanto tempo com isso e não temos tempo para esquadrinhar a palavra de Deus, o que Ele está dando para ti, ou para descobrir ou como realizar os sonhos de Deus. Pero Ele não está esperando que outra pessoa haga, Ele espera que tu lo hagas. E às vezes, quando não fazemos isso, tomamos decisões equivocadas. Pero ao volver a Deus, Ele volve para o mesmo sítio onde estava. Quédate aí, porque aún tenho algo para ser contigo. É incrível isso, porque este homem então se atreve e arrisca-se em lugares a los que outros não se atrevem a ir.
Ele vai, ele passa por lugares, incluindo que seu burro não podia passar, ou seja, eram lugares estreitos. Nos lugares estreitos não é que tu não podes passar, é que não podes passar com o que não podes levar para outro tempo de tu vida. Às vezes tendrás que deixar tu carga, tu mochila aí e passar solo, e passar sola. Não podes levar tudo contigo. O burro se quedou hacia atrás. Pero Neemias confiava em Deus. Esse é o terceiro ponto. A terceira característica, Neemias confiava em Deus. O primeiro é ter uma prévia visão. O segundo é ter paixão. O terceiro é confiar em Deus. O versículo 18. Neemias confiava tanto em Deus que depois, versículo diz o seguinte: depois lhe contei como a bondadosa mão de Deus estava sobre mim. Então ele chega e ele começa a falar do que Deus ha hecho em sua vida, da experiência que Deus estava dando para ele. Que experiência tu tienes para contar a las pessoas que não creem no que Deus está fazendo? Pues eu tenho uma muito boa, tenho várias, pero em meio a essa pandemia, não? Recordo de minha irmã com câncer em hospital, tem 2 vezes Covid e não partiu. Esses dias estava contando isso para alguém e essa pessoa me disse, o que tu estás contando me llena de esperança, porque agora mesmo tenho minha madre em hospital e todos os dias rezo para que ela não corra, é o Covid, que o Covid não lhe alcance. E eu disse, aunque alcance, aunque ela seja contaminada por o Covid, com essa patologia, se não é tempo do Senhor, ela não partirá. Uau! Que esperança tu tens para dar aos demais? Que Deus está fazendo em tu vida? Há milagros e milagros do Senhor. Eu volvi e disse para vós outros: Deus está fazendo pequenos milagros. E hoje, há 15 dias, que minha irmã, depois de quase um ano, ha podido ir à sua igreja e quedar-se 1 hora e 30 minutos ali. Sabe, uma mulher que os médicos enviaram a casa em paliativo, em plano de paliativo, para morrer com sua família tranquilamente. Deus está dando vida. Que Deus está fazendo com tua vida? Que Deus está fazendo agora mesmo? Não necessita ser milagres de cura. Às vezes são milagres que para ti é tão sencillo, pero delante de outras pessoas é tão grande. Pero seja pequeno ou seja grande, dá glória a Deus. Comparte com outros para que outros possam ter esperança de que Deus está fazendo algo novo em tua vida. Ele confiava em o Senhor e confiava e compartilha da bondade de Deus para com ele. Ele não estava preocupado se a gente ia pensar isso ou aquilo, porque Deus está fazendo isso contigo e não faz isso comigo. Às vezes nos cortamos de compartilhar coisas como esta, quando estamos vendo tanta gente morrer. Tenho uma amiga que é médico e seu irmão enfermou de câncer na mesma época de minha irmã. E mês passado, ela tem acompanhado o que está passando com minha irmã. E mês passado, seu irmão ha morto. E eu he podido acompanhar ela em seu dolor, em suas últimas horas com seu irmão. He podido dizer para ela: aproveita esse tempo, chega cerca dele, habla com ele, recorda para ele como ha sido bueno poder viver com ele, tê-lo como irmão. Sabe? Há muita gente morrendo solamente porque nadie se atreve a fazer o que Deus te dá habilidades para fazer. Bendize a gente com o que Deus está fazendo contigo. Ele confiava em o Senhor e ele
podia compartilhar da bondade de Deus para com ele. Pero também no versículo 17 e 18 também, ele confronta e anima a los demás, a outros a terem essa experiência de la bondade de Deus em suas próprias vidas. E o versículo 17 é incrível, não? Porque ele habla assim: pero ahora les dijo, ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalém yace em ruínas e suas portas foram destruídas por el fuego. Reconstruamos as muralhas de Jerusalém e pongamos fim a esta desgraça. Depois lhe contei. Primeiro ele reta eles e depois ele habla da confiança que ele tem em Deus para fazer isso. E de imediato, na parte B, então se diz assim: de imediato contestaram, sim, reconstruíamos a muralha. Assim que começaram a boa obra. Necessitamos de pessoas que tragam palavras de esperança para nós, que tenham experiências recentes. Não estou falando do dia em que Deus te salvou. Não estou falando de 25 anos atrás, quando Deus te livrou de la morte. Não estou falando disso. Estou falando do que Deus está fazendo hoje contigo. Para mim é um milagre estar hoje aqui. Para mim é um milagre estar tu hoje aqui. Como Deus te trajo aqui a esse lugar. É disso que estou falando. Que coisas tem hoje para contar a los demás que vai produzir esperança para eles? É incrível, porque quando Neemias começa a falar isso, quando confronta eles, as pessoas se sentem desafiadas com o que Deus ha feito e estão disponíveis para ser parte do projeto que Deus te ha dado. Neemias estava solo, recorda? Versículo 11, solo, subindo, indo, pero de repente está delante de autoridades e confrontando essas autoridades. E para isso ele necessitava de muito valor, de muita coragem para confrontar a esses oficiais e dizer: não vês o que está passando? E será que nós outros hoje não podemos dizer a isso? Não vês o que está passando em o mundo? O que estás tu fazendo? Porque eu tenho experiência com isso. E quando tu começas a falar de tuas experiências, pessoas se unem a ti e querem ir contigo. Uau! Que forte isso! Eles decidem fazer junto com Neemias a obra que necessitava ser feita. Pero quando vamos caminhando mais outros versículos de Neemias, outros capítulos, chegamos ao capítulo 6. E no capítulo 6, Neemias, versículo 11, Neemias está delante de outro reto grande. Seus inimigos. Os inimigos não se quedam fora, fazem parte. Muitas vezes estamos falando do Salmo 23, não? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os digo, nem os inimigos te faltarão. Tendrás os inimigos para te ajudar a retar a esse caminho, a poder ter algo mais. É muito fácil quando não temos nenhum impedimento para realizar algo que Deus nos ha dado. Alguns, por exemplo, posso falar com missionários, desejariam ter todo o dinheiro e não necessitar absolutamente nada. Mas se tivéssemos todo o dinheiro para fazer missões, não necessitaríamos nem de Deus para fazer o que temos que fazer. Pero a maioria dos missionários não tem todo o dinheiro que necessita e sempre estão dependendo de Deus para fazer o que Deus te ha chamado a fazer. Entendes isso? É um reto,
algo que está aí delante de ti e que tu tienes que afrontar. Tu tienes que saltar essa muralha e não podes quedar-se detenido delante dela. Há que saltar. Neemias se negou a rendir-se. Ante as dificuldades, ante as persecuções, se negou a entregar-se ao inimigo. Tinha muito claro que incluso podia perder sua vida, pero jamás deixar de terminar aquilo que Deus ha invitado a ele a fazer. E a última é que ele ha tenido a disciplina para terminar a tarefa. Às vezes temos paixão, temos confiança, temos ânimo, força para começar, mas no meio do caminho nos quedamos. Pero eu costumo falar que o mais importante não é como começamos, e sim como terminamos. Como terminamos as coisas. Ele teve essa disciplina. Versículo 15. 6:15. Capítulo 6, versículo 15. Quando te disciplinas para começar e terminar algo dentro do prazo estabelecido, tus inimigos te respeitam por lo que eres. Neemias terminou o muro. Está aí, capítulo 6, versículo 15. Em 52 dias. As coisas que Deus nos dá têm início, meio e final. Aprende a ver os tempos de Deus, as coisas como estão passando. E quando tu tens isso, a motivação que tens ao início terá que estar até o final. Quantos de nós outros, às vezes temos muita empolgação, muito desejo, muito ânimo, muita força, mas em meio do caminho, o processo é tão doloroso às vezes, que desistimos, que paramos, que não queremos mais seguir. Mas essa não é a hora de sair. A hora de sair é quando tu terminas o que Deus disse para que tu hicieras. Ele hizo em 52 dias. E para terminar esse mensagem, ayer eu escutei uma frase, comentava com Jadira e com as chicas a hora antes de vir à igreja. Não ponga, não haga que as árvores que estão caídas tornem-se lenhas. Não eche fogo sobre essa árvore caída. Há tantas pessoas que começaram algo e que não han podido terminar. Não eche fogo dizendo que elas não podem seguir. É hora de se acercar e dar ânimo para essa pessoa, levantar para que possa terminar aquilo que Deus chamou para fazer. Quero terminar dizendo: Neemias nos ensina que quando tomamos boas decisões, guiamos a outros a conhecer a bondade e a fidelidade de Deus. E não olvides que as boas eleições têm resultados positivos a largo prazo. E por que estou dizendo isso? Porque o que tu fazes hoje, as decisões que tomas hoje, influirá em tu futuro amanhã. Tudo que tu estás tomando de decisões hoje, amanhã será o futuro presente, que hoje é o futuro e amanhã será o presente. Como queres que seja tu futuro amanhã? Como queres que seja tu presente amanhã? De qualquer maneira? De qualquer forma? Não, Davi tinha muito claro, ele queria o muro todo reconstruído. Ele visualizou isso, as portas em seus lugares.
Como estás vendo tu futuro diante do Senhor? Que Deus está falando contigo. Não basta imitar a los demás. Sé tu mesmo. Porque sendo tu mesmo, tu vais levar a outros a conhecer algo mais profundo do Senhor. Essa semana quero desafiar-te, retar-te a escutar de Deus. Que Deus tem para ti? Estamos chegando a um fim de ano. Um ano que passou. Estava recordando esses dias. 2019, quando Max e Romina assumiram a igreja como pastores. E um ano todo de sonhos e sem poder realizar todos os sonhos, porque a pandemia roubou esse direito. Pero eles não deixaram de fazer o que tinha que fazer. Com todos os impedimentos, seguiram fazendo a obra. Estamos terminando 2020. Entramos 2021 com a esperança de ir mais allá. E outra vez, a pandemia nos impede de ir mais allá. Pero não hemos parado de fazer o que tinha que fazer. Hoje, Max e Romina não estão aqui, porque aí sua filha pequena não estava bem. Pero eles, em nenhum dia, deixaram de fazer a obra do Senhor por sua filha. Hoje não estão aqui porque estão vivendo em Lugo. Pero não deixaram de planificar como seria hoje. Quem poderia estar? O que fazer? Como fazê-lo? Isso faz parte de um perfil de um líder. Como queres terminar tus dias? Como queres começar essa semana que começa hoje? Quais são tus metas para essa semana? Quais são tus pensamentos? Quais são tus retos para essa semana? Como podes essa semana trazer que outros sejam atraídos ao que Deus está dando para que tu hagas? E sábado termina a semana. Será que podes cumprir o que estás pensando, desejando? Que só depende de ti? Não é que depende de los demais, é só depende de ti. E se não, é hora de buscar esse perfil de Neemias. Antes de tudo isso que he hablado com vós outros, Neemias parou, orou e ayunou. Aí estava o secreto de las buenas decisões de Neemias. E é com isso que te dejo. Vamos orar? Não sei se o Senhor falou contigo. Roberto e Gladys, podeis passar e o irmão também. Se podes cantar essa última canção que has cantado agora mesmo. Sim. Eu creio que há esse momento de rendição a Deus, que não é uma rendição delante de Deus.